Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Evangelho desta noite, aqui do Núcleo Espírito Semeador. Antes de nós começarmos o estudo dessa noite, nós vamos fazer a nossa elevação. Vamos nos acalmar a partir deste momento, serenar os nossos pensamentos, ficar nos lugares mais confortáveis aonde estamos, entrar em sintonia com este momento. Se conseguirmos, deixar nossas angústias, preocupações, que muitas vezes tanto nos abatem, do lado de fora. Vamos nos concentrando neste momento. Vamos saudar com muito carinho aos mentores espirituais desta casa bendita, que sempre nos recebem, nos acolhem, nos intuem com tanto carinho, com tanta misericórdia. Ficam felizes com todos os trabalhos, com todos os esforços que estamos fazendo neste momento. Vamos saudar também o nosso anjo de guarda, o nosso mentor individual, este nosso amigo de todos os momentos, que também sempre nos intui, nos protege. Vamos também, com muito carinho, saudar Paulo de Tarso, Maria de Magdala, esses irmãos de caminhada, exemplos de reforma interior, de seguir Jesus. Que possamos ter nesses irmãos os nossos exemplos de caminhada, de conduta. Amorosamente neste momento, nós vamos nos ligando até nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Mãe querida, te rogamos de joelhos em espírito que possa cobrir todos que estão aqui conosco na noite de hoje, os seus lares, a sua família, com o seu manto de luz sagrado, protetor, que possamos sentir as suas bênçãos e o seu amor incondicional para conosco. E aqueles que por algum motivo não conseguiram se conectar no Evangelho da noite, que recebam também as suas bênçãos. E ao nosso Pai, nós vamos agradecer a atual encarnação, o dia de hoje, a oportunidade bendita que temos deste momento, deste Evangelho. Que todos nós juntos possamos sair daqui melhor do que chegamos, abastecidos de conhecimento. E ao nosso irmão Jesus, que agradecemos também por todo o seu exemplo e por todo o seu Evangelho deixado. E é com muita gratidão, com muita alegria, que nós vamos iniciar o Evangelho da noite de hoje com a prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito, Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que possamos perdoar os nossos devedores, mas não nos deixa, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, mas principalmente de cometê-los. Que assim seja, com a graça de Deus e graças a Jesus. Bom, mais uma vez, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a este Evangelho. O meu nome é Patrícia e na noite de hoje nós vamos estudar um pouquinho o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das 5 obras básicas da doutrina espírita, que é dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. O item de 7 a 10, mediunidade gratuita, um assunto bem importante. Antes de começarmos a falar sobre a mediunidade gratuita, eu trouxe aqui 2 pontos, falado por Jesus, que vão mostrar de uma maneira bem interessante quando Jesus falava sobre esse tema e da preocupação dele com relação à questão da gratuidade.
ele fala no Evangelho de Mateus: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E depois ele fala mais um pouquinho: não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador de seu alimento. Quando Jesus comenta, né, essas 2 passagens bem importantes do seu evangelho, ele comenta com os seus discípulos quando eles começaram naquela fase da pregação. Quando ele fala, né, ide curai os enfermos, é quando eles já se preparavam, né, para realizar as suas primeiras curas, né, para auxiliar as pessoas de ordem material, de ordem espiritual. Então, já era um alerta para que eles fizessem o que precisava ser feito, auxiliasse as pessoas que precisavam, né, sempre seguindo o modelo de Jesus, mas nunca tivessem, esse era o recado, tivessem nenhum tipo de vantagem sobre qualquer situação. Ou seja, qualquer ajuda que eles fossem fazer para os que eram necessitados, e eram muitos, nós sabemos, da parte material, da parte física e da parte espiritual, que não houvesse nenhum tipo de vantagem sobre a ação. Ele comenta também que é muito importante nós sempre termos em mente a questão da generosidade, né, da humanidade. Esses 2 pontos, assim como outros que nós vamos ver aí, né, no decorrer do Evangelho, eles precisam prevalecer. Quando nós tratamos qualquer questão de auxílio ao próximo, nós precisamos estar preocupados com essas questões da generosidade, da simplicidade e da humildade. Um outro ponto que esse evangelho sobre a mediunidade gratuita nos chama bastante atenção é que a mediunidade, ela é um dom de Deus. É um dom que nós recebemos de Deus. Nós podemos utilizá-la, para o bem, fazendo deste dom de Deus coisas boas, mas também nós temos aí o nosso livre-arbítrio, temos as nossas escolhas. Nós podemos usar também este dom de Deus para a parte ruim. Então, a gente precisa ter sempre em mente, né, quando a gente fala desse dom sagrado, que nós precisamos respeitar, que Deus nos dá, precisamos ter sempre o cuidado de qual caminho nós vamos seguir. E ele também comenta que aquele que cumpre, né, que usa o dom da mediunidade, né, para fazer coisas boas, para ajudar o próximo, sem nenhum interesse, com certeza ele cumpre com muito êxito a sua missão. Já aquele, né, que por escolha, como a gente sempre reforça, acaba usando esse dom de Deus, né, a mediunidade, para outros caminhos, né, o que ele fala, empreguem coisas fúteis, vê, né, muito os interesses materiais nesse uso da mediunidade, com certeza sofrerá as consequências das suas escolhas. Eu trouxe aqui uma leitura de um pequeno trecho que eu achei muito importante, do livro O Céu e o Inferno, também uma das obras da doutrina espírita, no capítulo 28. Eu vou ler aqui só um trechinho, quando ele fala desta questão da mediunidade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais, vejam bem, jamais, uma profissão. Não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugídia e variável, com a permanência qual ninguém pode contar.
Mas a mediunidade não é uma arte, nem um talento. Por isso, ela não pode tornar-se uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. Ele continua o parágrafo, eu vou ler só mais uma linha, e ele diz um pouco mais adiante. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. A mais, não é de si mesmo que se dispõe, dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Nós olhamos neste parágrafo, né, um pouco mais, um pouco mais incisivo, né, de Allan Kardec no livro Céu e Inferno, sobre essa questão, né, muito séria, né, envolvendo aí a mediunidade como uso para ganho material, até que ele comenta aqui, né, ser considerado uma profissão. Allan Kardec também nos esclarece, isso é muito importante, que o bom médium, né, não é aquele, como num passado, lá no começo, né, o bom médium era aquele que tinha as incorporações, os fenômenos. Ele esclarece também, Allan Kardec, nos esclarece que o bom médium não é simplesmente esse que está preocupado com os fenômenos, né, que tem toda essa ostensividade na sua faculdade mediúnica, mas sim, ele fala que o verdadeiro médium, né, o bom médium, é aquele que é simples, que é um ser humano bom, simples assim. E ele ainda comenta que é amparado por bons espíritos a caminho do bem. Já no livro dos médiuns, uma terceira obra aqui que eu citei, né? Falamos já do Evangelho, falamos do Céu e Inferno. No livro dos médiuns, ele também, um item muito interessante também, sobre os médiuns interesseiros, ele nos chama atenção também que os médiuns, né, a mediunidade, essa que não pode ser cobrada, que não pode ter fins lucrativos ou ainda interesse material, ele comenta uma coisa bastante interessante, que a gente não deve só tomar cuidado com essa parte como a gente pensa assim, é só cobrar pela mediunidade, cobrar por um trabalho, cobrar por um auxílio material. Ele chama atenção que não é só isso que nós temos que tomar cuidado, mas sim das ambições, né, que podemos ter, né, na faculdade mediúnica, quando a gente se coloca a trabalhar aí a favor de Deus, né, com os espíritos. Ele vai nos chamar atenção para as nossas ambições. Quando nós ficamos demasiadamente preocupados na questão da vaidade, na questão dos elogios, na questão de sermos o centro das atenções. E às vezes ele comenta também que às vezes a gente tem tanto esse problema da vaidade, né, um médium, por exemplo, tem tanto este problema que ele acaba se perdendo, que ele acaba até fazendo pouco das outras pessoas. Ele esquece neste momento todo o preceito básico, que é a humildade, que é a simplicidade, que é auxílio ao próximo, sem esperar nada em troca. São todos pontos básicos da doutrina espírita com relação à questão mediúnica. E aí ele comenta, né, que quando a gente começa com esta parte, né, ou material, ou a parte que a gente se perde aí nas nossas vaidades, nas nossas ambições, né, como médiuns, ele fala dos espíritos inferiores, né? Com certeza sabem aproveitar muito bem quando o médium está nessa vaidade extrema, nessa ambição. Eles sabem se aproveitar dessas situações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando nós estamos aí neste auxílio, para nós não recebermos presentes por alguma tarefa que nós fazemos. Às vezes nós auxiliamos o nosso próximo com um trabalho com uma mensagem,
Principalmente os médiuns de cura, que estão envolvidos em trabalhos de cura, precisam tomar muito cuidado com esta questão, né, do ego, questão da vaidade. Ele fala não aceitar, né, como recompensas, como eu disse, elogios, não se sentir mais importante dentro da casa ou dentro do trabalho mediúnico do que outra pessoa, não deixar com que isso aconteça. Emmanuel nos fala que não há bons médiuns que não estejam comprometidos com o bem. Fora 2 pontos que Emmanuel coloca aqui, a caridade e o estudo. Aqui também vou chamar bastante atenção, como a gente conhece aquela frase, espíritas, né? Amai-vos e instruí-vos. É muito necessário nessa questão da mediunidade também, né? Para nós aí vencermos essas mazelas que nós trazemos ainda, que nos afastam das virtudes de Deus. Neste campo da mediunidade, é muito importante que nós sempre continuarmos os nossos estudos. Nós não podemos, né, no nosso caminhar, aí, quando nós recebemos este dom, que começamos a trabalhar em favor do próximo, se esquecer dos estudos. Ou ainda acharmos, né, como trabalhadores mediúnicos, como trabalhadores do Seara do Cristo, que nós já sabemos tudo, que nós não precisamos mais estudar. Pelo contrário, nós sempre precisamos estar em contato com a doutrina, estar em contato principalmente com as obras básicas, que trazem conhecimentos muito importantes e essenciais para as atividades mediúnicas, para a questão moral do médium. Nós precisamos, não podemos esquecer desta parte. É muito importante que nós participamos sim de reciclagens, de grupo de estudo, que nós sempre estamos em contato com a doutrina de Jesus. E principalmente com os ensinamentos da parte mediúnica. Um outro ponto que a gente chama atenção aqui no Evangelho é sobre a primeira necessidade do médium. Qual será que é a primeira necessidade do médium? E comenta-se, evangelizar-se, né? A si mesmo. Primeiro eu preciso me evangelizar. Preciso aí trazer Jesus para a minha rota. Porque quando a gente traz Jesus para a nossa rota, nós com certeza nos enchemos de luz. Nós precisamos também, né, ter nesta tarefa da mediunidade, ter muita disciplina. Não podemos esquecer da nossa disciplina, até para nós nos situarmos na nossa tarefa, para nós entendermos o quão grandiosa e importante ela é. Eu trouxe aqui também uma frase de Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas. Muito linda essa frase, no qual ela fala: o exercício da mediunidade com Jesus, isto é, a perfeita aplicação dos seus valores e benefício da criatura em nome da caridade, é o que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiros de bênçãos, semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos fenômenos da vida humana na Terra. Então, quando a gente pensa, né, nessa questão do trabalho mediúnico, nós temos que pensar que é um trabalho muito sério. Como falamos no começo, é um dom de Deus. Nós precisamos ter a mediunidade com Jesus. Nós precisamos estar antenados, nós médiuns, nós trabalhadores da Seara do Cristo, que ajudamos de maneira voluntária os trabalhos, ajudamos ao próximo nas diversas tarefas que compõem
aí as nossas atividades, nós precisamos sempre estar atentos. Aqui ele também comenta que alguns pontos que aqui eu citei, mas que eu vou colocar aqui como prioridade quando nós vamos exercer essa tarefa mediúnica, quando nós vamos exercer essa tarefa para o Cristo e como Cristo, que são alguns sentimentos, algumas virtudes que nós precisamos sempre lembrar, que é a humildade, sempre. Vamos nos espelhar em Jesus, vamos nos espelhar nas atitudes dele para com as pessoas que o rodeavam, porque ele sempre atendeu as pessoas na medida que ele pôde. Ele sempre conversou com as pessoas, nunca desmereceu ninguém. Nós precisamos, na nossa tarefa, ter essa humildade, ter esse exemplo de Jesus sempre. O devotamento, ele coloca a abnegação, o comprometimento, né, quando nós assumimos aí a nossa tarefa com o Cristo, ter o comprometimento do que estamos fazendo, termos o conhecimento do que estamos fazendo, até para nós não nos desviarmos do caminho, para que nós não nos deixamos levar, como eu comentei aqui, por caminhos que não são os corretos, porque dai de graça o que recebeste de graça, como lemos. Nós não podemos nos afastar deste ensinamento, porque nós recebemos, sim, esses dons de graça. Nós estamos aqui a serviço de Jesus. Ele conta com todos nós para fazermos a diferença, para ofertarmos um pouquinho de nós para o próximo. Nós precisamos ter a consciência do trabalho. E aí ele fala abnegação e o mais absoluto, prestem atenção, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, como a gente comentou, é um trabalho que traz muitas coisas boas. É muito gratificante, né, quando nós podemos ajudar o nosso próximo, quando nós podemos oferecer um ombro amigo, quando nós podemos oferecer nos nossos trabalhos mediúnicos uma ajuda, porque muitos, né, quando chegam até nós, chegam muito necessitados de uma palavra, de um passe. Quando as casas, claro, estavam abertas ou quando puderem voltar. Chegam com toda essa necessidade de um auxílio realmente, e nós temos que estar prontos. Não podemos nos esquecer da bênção que é essa tarefa. Né, como nós falamos aqui, quando a gente faz para o bem, quando a gente faz pensando nos ensinamentos de Jesus, com certeza temos boas recompensas, somos auxiliados, somos intuídos, mas nós não podemos nos esquecer de que essa tarefa é bendita. Fazer sempre com o coração alegre. Fazer sempre o nosso 100%. Tudo que estiver ao nosso alcance para auxiliar o próximo. E não vamos nos perder. Como fala bem este tema da mediunidade gratuita. Não vamos nos perder nesta tarefa. Vamos ter sempre em mente que nós precisamos estarmos atentos para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos. E ter sempre em mente que Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. Para nós aí seguirmos com êxito a nossa caminhada. Eu vou convidar todos mais uma vez
para fechar os vossos olhos, caso vocês queiram, e agradecer a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade, que possamos, neste momento, vibrar com bastante intensidade por todos aqueles que estão necessitando, por todas as famílias que neste momento se encontram em desespero, pelo nosso país, a pátria do Evangelho, por seus governantes, que as nossas vibrações possam chegar para todos, levando esperança, levando fé em dias melhores. Vamos vibrar por todas as casas que propagam o Evangelho de Jesus, em especial esta casa, que sempre nos acolhe com tanto carinho, por seus tarefeiros assistidos, que Jesus possa abençoar a todos. Vamos vibrar pelas nossas famílias, que Jesus também possa nos abençoar, por todos aqueles que estão doentes, que estão num leito de hospital, estão em casa, pelas famílias dessas pessoas que se encontram em muitos momentos angustiadas, com medo, que Jesus possa levar esta vibração para esses locais. E por fim, vamos vibrando por nós mesmos, que Jesus possa nos dar bastante fortalecimento, equilíbrio, paciência e paz para continuarmos a nossa caminhada. Vamos encerrar o estudo da noite de hoje com a prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que possamos perdoar os nossos devedores, mas não nos deixa, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, mas principalmente de cometê-los. Que assim seja, com a graça de Deus e graças a Jesus. Eu agradeço a atenção de vocês, desejo que vocês possam ter aí uma ótima noite. Lembrar que o Evangelho próximo do Semeador é o próximo sábado, às 10 horas da manhã, que todos possam estar conectados conosco, que vocês possam ter uma excelente noite, se cuidem, fiquem com Deus e uma boa noite e muito obrigada.